A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 22 de maio de 2025, tem como título: O perigo de cultivar o sentimento de proeminência. O texto bíblico hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 46 e 47, que diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. O segundo texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9, versículo 34, que diz assim: Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Queridos, em um dia ensolarado, Jesus caminhava com seus discípulos em direção a Jerusalém. No entanto, enquanto caminhavam, os discípulos começaram a discutir entre si sobre quem era o maior entre eles. Cada um queria ser o líder, o mais importante, o mais próximo de Jesus. Eles se gabavam de suas habilidades e realizações, tentando provar que eram superiores aos outros. Então Jesus, percebendo a discussão, parou e perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram em silêncio, envergonhados de terem sido pegos discutindo sobre algo tão egoísta e vaidoso. Jesus então sentou-se e chamou os discípulos para perto dele. Ele disse-lhes que se alguém quisesse ser o maior, deveria ser o servo de todos. Ele pegou então uma criança e colocou-a no meio deles, dizendo que aquele que recebesse uma criança em seu nome, recebia a ele mesmo. Jesus estava ensinando que a grandeza não está em ser o líder, mas em servir os outros e cuidar dos mais fracos e vulneráveis. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus. Eles haviam sido ensinados a buscar poder e prestígio, mas agora estavam sendo chamados a ser humildes e servos. Eles perceberam que precisavam mudar as suas atitudes e deixar de lado suas ambições egoístas. A partir desse momento, os discípulos começaram a entender que seguir Jesus não era sobre ser o maior ou o mais importante, mas sobre amar e servir os outros. Eles aprenderam a colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias e a trabalhar juntos como uma equipe, em vez de competir uns com os outros. A lição que Jesus ensinou naquele dia é uma lição que ainda é relevante hoje. Em um mundo onde a competição e a busca pelo poder são tão valorizadas, é fácil esquecer que a verdadeira grandeza vem de servir os outros. A história que lemos nos textos bíblicos nos lembra que a humildade e o amor são as qualidades mais importantes que podemos ter e que devemos sempre buscar colocá-las em prática em todo o tempo de nossa vida. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.